Olá, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo, eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, lá na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, sobre a indissolubilidade do casamento, né? Então, vamos, antes de começar esse tema, né, que é mais um tema super importante, trazido dentro do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa compreender também um pouquinho mais. Mas antes vamos, como sempre fazemos, né, rogando a Deus, nosso Pai Celestial, a Mestre Jesus, aos nossos anjos da guarda e todos os irmãos do plano maior que estão juntamente aqui conosco, para nos envolver em muita paz, em muita luz, serenar os nossos corações, para que nós possamos levar algum aprendizado para as nossas vidas. Muito bem, então começando aqui o tema, né, que é a indissolubilidade do casamento. Eu, embora seja do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de começar aqui trazendo uma questão do Livro dos Espíritos, né? A questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? Os espíritos responderam a Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. Então, ao contrário do que às vezes a gente ouve dizer, né, por aí, que o casamento é uma instituição falida, pode ser falida à vista dos homens, mas do ponto de vista da moral, né, do ponto de vista da evolução do ser, né, é um progresso. Hoje nós já estamos muito à frente daqueles tempos bárbaros, né, onde não se existia essa condição da união entre dois seres para poderem gerar e constituir uma família e assim criar, né, e educar os filhos. Mas enfim, então começamos aqui com essa questão do Livro dos Espíritos para deixar bem claro que a resposta dos Espíritos é que o casamento, né, é um progresso da humanidade. Então, aqui nos itens 1 a 4, né, do capítulo 22, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, começa mais uma vez, né, os judeus tentando testar Jesus se ele tinha algum conhecimento das leis judaicas, né? E aí eles fazem o seguinte questionamento a Jesus: será permitido um homem se separar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não, taxativamente não, né? Porque afinal de contas, né, o homem e a mulher, eles deixam seus pais, suas mães, né, para se unirem e constituírem outras famílias, né? Então, não é permitido a um homem se separar da sua mulher por qualquer motivo, como disse Jesus aqui. Não, né? Aí, e ele ainda complementou, né? Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Veja bem que ele disse o que Deus juntou. Vamos entender um pouquinho mais na continuidade aqui do nosso texto aqui do Evangelho. E aí os fariseus aí insistiram: mas então por que Moisés autorizou que os homens, né, pudessem se separar de suas mulheres? Jesus colocou: olha, é pela dureza dos vossos corações. Por isso que Moisés disse que deu essa permissão, né? Mas na verdade isso acontecia pela dureza dos corações dos homens, né? Da época.
E será que não é dos nossos corações de hoje em dia? Né? E aí Jesus disse, olha, eu ainda digo para vocês que não se haja uma separação em caso de adultério. Mas aí vamos entender o que é esse adultério e vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque ele já tinha dito aqui em cima que não separe o homem o que Deus juntou, não o que o homem juntou. Vamos entender bem isso, né? E quando ele diz aqui, né, que se não for em caso de adultério, o que é um adultério? Né? Normalmente a gente entende adultério na forma só da traição carnal, né? Dentro de um relacionamento. Mas, na verdade, traição é a abdicação de qualquer, né, ou dos ideais, dos compromissos, né, das obrigações, dos projetos de vida que os dois seres acordam antes de se unirem. Então, qualquer abdicação desses compromissos, né, é considerado um adultério. Você está traindo, você está falseando, você está abrindo mão, né, de tudo aquilo que você assumiu perante o outro. Então, havemos de entender que dentro de um relacionamento, quando isso começa a acontecer, ou quando isso acontece, né, seja pelo homem, pela parte do homem, ou seja pela parte da mulher, é um sinal que isso não foi uma união feita, né, aos olhos de Deus, dentro das leis, né, dentro das leis divinas, o que é trazido para esse entendimento do que é divino, né? E dentro dessa condição aqui de abdicar-se, né, dos compromissos assumidos, né, dos ideais, quando alguém faz isso dentro de um relacionamento, eu trouxe aqui, né, para a gente poder refletir, né, do livro Vida e Sexo, lá no item 7, com o título de Casamento, Emmanuel diz o seguinte: quando as obrigações mútuas não são respeitadas, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo um problema kármico, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então é uma bela reflexão, né, para todos nós que já temos uma união, né, estabelecida, ou para todos aqueles que estão pretendendo estabelecer uma união, que preste bastante atenção nisso, né? Nessas sábias palavras de Emmanuel, né? Que quando as obrigações mútuas não são respeitadas, costuma-se gerar, né, repercussões na consciência e estabelecendo problemas kármicos, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Ou seja, então estamos assumindo compromissos para as nossas vidas futuras e que nós teremos que reparar depois. Nós teremos que fazer algum ajuste, porque ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Então, que tomemos bastante cuidado com as nossas ações dentro dos nossos compromissos assumidos, né? Então, assim, os casamentos lá naquela época de Jesus, eles eram muito frágeis, né? Por qualquer motivo, né? Os homens se separavam de suas companheiras, né? Ou seja, até porque naquela época, graças a Deus, hoje já não é mais assim, né? Naquela época a mulher era tratada assim extremamente como um objeto descartável, não tinha-se um mínimo de respeito. Graças a Deus, evoluiu-se os tempos e hoje não é assim mais. Ainda não chegamos aonde já deveríamos estar, mas pelo menos já não é como era antes mais, né? Já é um grande passo. Ou seja, então, assim, quando se constituiu o casamento, se a mulher, o homem, né, que se colocava, ele achava que qualquer coisa que a mulher
contradissesse os seus desejos ou as suas ideias, os seus pensamentos, ele achava que a mulher podia ser descartada porque não estava, né, seguindo os seus ideais. Mas aí é orgulho, é aonde Jesus disse: é pela dureza dos vossos corações que os homens se separam das mulheres. É porque eles são extremamente egoístas, né? Eles não aceitavam, né, conviver com as diferenças, porque numa união, basicamente é isso que nós vamos viver, né? Temos que ter a consciência de que nós vamos viver as diferenças, porque nós não somos iguais. Existem pontos de vista diferentes, existem pensamentos diferentes, existem costumes diferentes, e que nós temos que nos ajustar ao longo da nossa união, um respeitando o outro, um se complementando o outro, um compreendendo e ensinando o outro, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, nessa convivência, né, das diferenças, é que nós temos que demonstrar, né, o nosso amor, o nosso sentimento, demonstrar que essa é a parte divina, né, que é o amor. Então, foi por isso que Jesus disse que se separavam por causa da dureza do coração dos homens, né? E aí, seguindo aqui no texto do Evangelho, no item 2, Kardec diz assim, nos relembra mais uma vez: imutável só há o que vem de Deus. O que não muda é o que vem de Deus. E tudo que é obra dos homens, né, está sujeito à mudança, é mutável, né? Então, no casamento, né, o que é da ordem divina? É a união dos seres. Quando eles se unem pelo afeto, pelo carinho, né? Quando está estabelecido lá na lei de Deus, né, que é a lei imutável, que é uma lei moral, é a lei do amor. Então, quando isso acontece, quando essa união se dá por essa questão divina, aí sim, isso o homem não separa, porque é uma união de coração, né? É uma união de sentimento, de compromissos assumidos. Não foi ali uma lei divina que estabeleceu que tem que ser assim, né? Então, quando essa união é feita com esses laços, né? Esse laço do amor, isso realmente aí é inseparável. O homem não consegue separar isso, né? As leis do homem não alcançam essa lei divina. Então, aqui no texto do Evangelho, diz o seguinte: quis Deus que os seres se unissem, não só pelo laço da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua, né, o carinho, o respeito dos esposos se lhes transmitissem aos filhos, e fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Então, o casamento tem essa divindade, né? E quando não acontece de ter filhos, o filho pode ser de qualquer condição, pode ser o genético ou de coração, né? A união desses dois seres, um casamento feito com esse sentimento de amor, ele tem como princípio básico isso: dar suporte àqueles que virão fazer parte da família para progredirem. E quando não tem, né, não está, né, nos compromissos assumidos de se gerar filhos dentro de uma união, é para um apoiar o outro, né? Um trabalhar em prol do outro, para que o outro também progrida, né? Assim é. Aí nós temos aqui um outro dizer, aqui também lá do item 7, do Vida e Sexo, né, de casamento, que Emmanuel diz o seguinte: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas, que permitem que seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida.
Então, essa é a união dentro da lei divina, né? É a união entre dois seres para que a oportunidade de um ajudar o outro ou ajudar os seres que vierem a compor essa família, né? Que no caso são os filhos, né? E sejam eles, como nós já dissemos, de qualquer ordem, genética ou de coração, não importa, mas é preocupar na criação e no desenvolvimento dos valores para a vida. Então, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras, né, se deve ser entendida com referência à união segundo a lei de Deus, segundo a essa condição em que nós colocamos aqui agora, e não como segundo as leis dos homens, que muitas vezes se fazem uniões com interesses, né, pelo egoísmo, pelos interesses materiais, né, para unir brasão de família. Não é uma união de coração, né, é união de interesses. Então, como ela é feita pelos homens, essas, claro, na maioria das vezes não dará certo. Então, haverá sim que haver a separação, até para evitar situações desagradáveis. E aqui no texto também do Evangelho, diz assim, né, Kardec está colocando, o que é mais moral, né, na questão da indissolubilidade do casamento? O que é mais moral? Deixar dois seres unidos que já não têm mais condições nenhuma de viverem juntos, ou lhes restituir a liberdade, né? O que é melhor? Então, que façamos essa reflexão, né? E aí, também trazendo um outro texto aqui de Emmanuel também, que no livro Na Era do Espírito, ele diz o seguinte: inegavelmente, não se nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, na condição de medida articulada em última instância. Então, pensemos nisso. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias. Porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para mais alto, em plenitude do amor eterno. Emmanuel. Então, prestemos atenção que ele diz, olha, o divórcio é justo, a fim de se evitar uma condição onde possa vir a acontecer condições de ofensas, né? De ofensas, sejam físicas, morais, correndo-se o risco, né, de haver uma fatalidade nessas uniões, né? Então, que pensemos nisso. Então, é melhor que se separe do que essas condições tristes venham a ocorrer na vida, seja do homem, seja da mulher, da ofensa, seja a ofensa física ou a ofensa moral, correndo-se o risco de fatalidades. Então, por aí se vê que a indissolubilidade do casamento, ela, segundo as leis divinas, né, segundo a religião, segundo o espiritismo, né, não tem nada contra, desde que seja nessas condições, porque há que se haver o respeito entre os seres, né? Nós temos que nos amar, nós temos que nos respeitar. Então, colocando, né, a minha integridade moral ou física em risco, é melhor que haja a dissolução, como foi dita aqui no texto. Mas saibamos também que se essa união é feita sempre pela condição do amor, né, do respeito, havendo sempre um esforço, uma dedicação para um compreender o outro, como Emmanuel disse aqui, que o casamento é dia a dia,
é o esforço diário para que um possa compreender o outro, né? É não ter os nossos corações duros nesse sentido, como disse lá Jesus, né? Que nossos corações não sejam duros para que separemos, né? Seja a decisão do homem de se separar ou a decisão da mulher, isso não importa, mas que não tenhamos essa dureza de coração. Então, nessa condição, devemos sempre, né, do casamento, a gente fazer um questionamento, né? Eu já fiz tudo pelo meu companheiro? Já fiz tudo? Se a resposta for não, então deixa eu continuar aqui e fazer ainda o que eu posso fazer. E se a resposta for sim, deixa eu tentar fazer um pouco mais. Fazer aquilo que eu ainda não enxerguei, né? Seja o homem, seja a mulher, né? Invariavelmente nessa condição são as mulheres, né? A maioria dos casos, né? que contraem união com irmãos dos corações bastante duros e que se enveredam pelos vícios, às vezes da droga, da bebida, né? Do sexo, enfim, e tantas outras condições do jogo, e que as nossas companheiras, né? Têm grande dificuldade. Mas então é esse questionamento, eu já fiz tudo? Se sim, deixa eu fazer um pouquinho mais, né? Mas claro, sempre dentro dessa condição, se na tentativa de fazer esse um pouquinho mais, está nascendo a possibilidade de haver qualquer condição de agressão física ou moral, com riscos de acontecer fatalidade, é melhor que se separe, e isso não haverá condenação divina alguma, né? Ai, Deus vai nos condenar, Deus vai nos castigar. Não, estamos preservando a nossa integridade, que é uma obrigação nossa também, tá? Aqui seja para o homem, seja para a mulher. E às vezes nessas condições difíceis do casamento, devemos também ter bastante atenção numa condição. Invariavelmente, quando as relações estão difíceis, né, e aí existe mágoa, ressentimento, e tem-se filhos dessa união, não jogue os filhos, né, contra o pai ou contra a mãe. Isso aí é falta de caridade. Os filhos foram colocados nas nossas vidas para que nós os amemos, para que nós os orientemos, para que nós os protejamos, e não para que nós joguemos em cima deles essa condição, esse sentimento de mágoa ou de ressentimento para ficar contra o pai ou contra a mãe. Não podemos, em hipótese alguma, fazer isso com esses seres que nos foram dedicados, colocados nos nossos caminhos para que nós cuidássemos dele. Então, tomemos bastante cuidado com isso, até porque, como disse Emmanuel ali em cima, né, nos nossos comentários acima, ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Então, que possamos fazer essa reflexão acerca desse tema e trazer algum aprendizado para nós, né? Como é que nós estamos conduzindo essas condições, nós que já somos, né, já temos uma união, e aqueles que ainda estão se preparando para entrar nesta jornada que é maravilhosa, quando feita segundo as leis divinas, feita com base no sentimento puro do amor, sem interesse. Ok? Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez foi um prazer estar aqui e até o próximo vídeo. Que Deus e Jesus ilumine todos os seus lares.